Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma Conexão da Manhã nesta segunda-feira pós-eleições, né? E aí, como dormiram? Como acordaram? Por aqui tá bastante chuva, aqui onde eu moro. Que seja uma chuva para lavar, né? Para que a gente possa ressignificar e para que a gente possa encarar a vida de um jeito mais positivo, olhando sempre pro lado bom das coisas, certo? Bom dia, meninas e meninos. Bom dia, Kinaz, Índia, Najara, Adri, Vi, Fer, Autismo Ok, a Jaque, a Rebeca, a Bruno, Júnior, Aparecido, Marco, Marcelo, a Carla, Angélica, quem mais tá aqui? Lúmina, Juliana, Carol, Kelly, Daiane, Simone, Camila e todos os outros que vão entrar mais tarde, que vão ver isso aqui depois pelo YouTube ou aqui pelo Instagram. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para esse conteúdo muito importante, tá? Ontem eu fiz uma live, não sei se todo mundo conseguiu assistir, mas assim que encerraram, né, o resultado das eleições, eu abri aqui meu Instagram e falei um pouco sobre o que dizer para os nossos filhos diante do que aconteceu com o nosso país. E trouxe essa reflexão sobre a gente falar um pouquinho, falei um pouquinho ontem à noite também sobre isso, falei, vou falar melhor amanhã de manhã. Por quê? Porque é um assunto muito importante, tá? Então, sem mais delongas, vamos direto a esse assunto. Esse tema sobre não deixar o filho ser o que ele quiser ser é muito polêmico, tá? Porque a gente vê uma grande parcela de profissionais indo na contramão disso, né? Pelo contrário, ensinando os pais a darem liberdade para que os filhos sejam o que eles quiserem ser. Ao meu ver, essa frase, deixe os filhos serem o que eles quiserem ser, é muito perigosa, tá? Então, gente, essa live hoje, ela tem um cunho cristão, tá bom? Se você não é cristão, não se sinta ofendido. Se você não é cristão, não se sinta ofendido, talvez só essa live não sirva para você. Mas o meu trabalho, ele tem um fundo cristão. Quem me conhece, quem já passou comigo em atendimento individual ou em grupo, ou já fez algum curso comigo, assistiu alguma palestra, sabe do que eu tô falando, né? O meu trabalho, sem a minha fé, ele não significa nada. Então, essa live, ela tem um cunho cristão, ela tem um cunho espiritual. E é isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. A gente precisa entender isso pra gente continuar caminhando, se protegendo do que o mundo vai oferecer para os nossos filhos a partir de agora, tá bom? Gente, existe uma linha muito tênue, tá? Entre ensinar a criança a ser o que ela nasceu para ser ou ensinar ou deixar que a criança seja o que ela quiser ser. Existe uma grande diferença nisso. Você já ouviu essa frase? Primeiro eu quero saber de você. Interage aqui comigo. Você já ouviu profissionais, pais, pessoas, gente que lida com a infância de alguma forma, ou até talvez professores, educadores, falando algo do tipo, que a gente precisa dar liberdade para os filhos, que eles deveriam poder ser o que eles quisessem ser? Conta aqui para mim, para eu saber se isso já passou no ouvido de vocês, na mente de vocês, se isso é uma dúvida para vocês, como vocês pensam esse assunto, né? O que vocês acreditam sobre esse assunto? Porque a gente tem que entender o peso dessa frase, né? Eu vejo tantos conteúdos sendo disseminados em relação a isso, vídeos lindos, sabe? Com aquela música de fundo. Esses dias até a Nadel, que é minha produtora, me encaminhou um vídeo com uma música de fundo bem bonita, imagens bonitas de pais com os filhos. E aquilo, ela toca a gente, porque mexe no emocional. E a gente começa a parar pra pensar, então tem que deixar meu filho ser o que ele quiser ser. Então, se eu não puder deixar ele ser o que ele quiser ser, então não deveria ser pai nem mãe, porque eu já vi conteúdos assim. Não seja mãe, não seja pai, se você não estiver disposto a deixar o seu filho ser o que ele quiser ser. E isso confunde muito o pensamento dos pais, porque a gente vem numa teoria hoje da educação consciente, do respeito, da gentileza, de dar voz à infância. Eu acho que isso é necessário, gente. Essa é a base do meu trabalho. Mas criança precisa de instrução, tá? Eles não têm condições de se guiar no mundo sozinhos, sem princípios, sem alicerces, tá? A criança, ela vai precisar de uma base sólida, de um alicerce sólido, para que a partir desse alicerce, que é a família,
eles possam tomar as decisões no futuro. Então, essa frase do deixar a criança ser o que ela quiser ser, ela é perigosa e a gente tem que olhar para isso com cautela, tá? Primeiro, que nós já temos um propósito antes mesmo da gente nascer. Então, deixar que a criança seja o que ela quiser ser é arriscado porque a gente é corrompido na infância. Como assim, Gabi? Quando a gente cresce em lares tóxicos, tá? Ou talvez não tão tóxico assim, às vezes você nem cresceu num lar onde um pai é alcoólatra, a mãe é abusiva, ou um pai abusivo, agressivo, violento, muito castigo, ou abandono, ou rejeição. Talvez você nem cresceu num lar tão violento assim. Mas você cresceu num lar onde não foi compreendida nas suas necessidades, não foi aceito nas suas necessidades, sempre rotulado, sempre criticado, tentaram mudar quem você era, porque isso faz bem pra gente, né? É muito mais fácil a gente caminhar com pessoas que façam o que a gente quer que eles façam, porque isso facilita a nossa vida. Então, se a gente foi criado num ambiente assim, muito provavelmente a gente foi corrompido na infância. Como assim corrompido? Eu perco a minha essência, eu perco a minha identidade. Quando eu vou para a vida adulta, até mesmo na adolescência, eu tenho dificuldade de gostar de quem eu sou, eu tenho dificuldade de me valorizar, de me validar, eu vivo me protegendo das pessoas, das situações, eu tenho vergonha de admitir quem eu sou, eu não sei reconhecer qualidades em mim. Reflete nisso que eu tô te falando. Quantas qualidades você vê em você hoje? Se eu te pedisse para citar 20 características positivas da sua identidade, de quem você é, o quão fácil seria para você te descrever? Sabe, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. O quão fácil seria para você olhar positivamente para você? Agora, se eu pedisse para você citar para mim os seus defeitos, a gente fala com mais propriedade dos nossos defeitos, normalmente, tá? A gente não tem tanta vergonha de falar dos nossos defeitos, mas a gente tem muita dificuldade em afirmar as nossas qualidades, em reconhecer elas, porque fomos corrompidos na infância. Existe o adulto que se submete, que se esconde, né? Que fica nos bastidores da vida, um personagem mais fantasma, sabe? Sobrevivendo em meio a tudo que está acontecendo com ele. Existe o adulto agressivo que vai pra guerra, que vai pra violência, que se defende de tudo e de todos, que não tem confiança nas pessoas, né? Que é um olho no peixe, outro no gato, sabe? Tá sempre com um pezinho atrás com as outras pessoas, tem dificuldade em se entregar, tem dificuldade em ter empatia, tem dificuldade em demonstrar amor. Existe o adulto mais fechado, que ele ama, mas ele não demonstra. Ele não consegue ser carinhoso, afetuoso, gentil, doce, porque ele acha que na vulnerabilidade, né, na sensibilidade, ele está sendo fraco. E aí, se ele for fraco, alguém vai vir e alguém vai montar em cima dele, né? Alguém vai passar ele para trás, alguém vai prejudicá-lo de alguma forma, vai expor de alguma forma. Então, entendem o que eu tô dizendo? Existem vários cenários, eu poderia ficar aqui a manhã toda só contando para vocês sobre os cenários, e eu tô falando da nossa criança interior. Então, a gente quando cresce, a gente vai se defendendo de tudo aquilo que a gente não recebeu, ou de tudo aquilo que a gente recebeu e não gostou, através do que a gente manifesta por compreensão e comportamento. Então, o quanto eu acredito que as pessoas são boas, o quanto eu acredito que as pessoas são confiáveis, o quanto eu entendo as minhas emoções e o que o comportamento do outro reflete em mim. A comunicação não violenta, ela fala uma coisa que é muito interessante, né? Difícil não é ouvir o que o outro tem para dizer, difícil é ouvir o que o outro tem para dizer, tendo recursos para suportar isso. Porque muitas vezes o que o outro diz sobre nós nos atinge, nos toca, nos machuca, nos adoece, porque a gente está se defendendo, tá? Defendendo dores, defendendo necessidades, defendendo traumas. E isso diz muito mais respeito a nós do que o outro está dizendo mesmo. Assim como aquilo que o outro está dizendo diz mais respeito a ele, às defesas pessoais dele, do que sobre nós. Se a gente for avaliar, as relações, elas nunca são sobre o outro, é sempre sobre a gente sempre está se defendendo, porque existe uma criança interior ferida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Compartilha aqui, comunica comigo para eu saber se eu posso dar continuidade, porque é muito importante que vocês entendam isso
para entender o que eu quero dizer no final dessa live. Fica comigo até o final, tá? Porque vai ser muito importante. Gente, então, quando a gente diz assim, vamos deixar a criança ser o que ela quiser ser, a gente pode entrar numa cilada gigantesca, porque a infância pode, e via de regra, 95%, vamos colocar assim, né? Chutando um número, das famílias são corrompidas, porque nós somos vítimas de outras vítimas. Todo mundo acaba se corrompendo, porque a gente é vítima de pessoas que foram corrompidas. Pais, avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Por isso que a gente tem que estudar. Por isso que a gente tem que curar nossa criança interior. Por isso que a gente tem que buscar autoconhecimento, para que a gente possa dar liberdade para os filhos serem o que Deus fez eles para serem. E não o que eles acham que eles deveriam ser, certo? E até trouxe aqui para vocês um versículo que eu quero ler para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Em Salmos, presta atenção que eu vou ler para vocês, tá? Em Salmos 139, anota aí, Salmos 139, versículo 13 ao 16. Ele fala assim: Tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. É de ficar sem fôlego. Corpo e alma sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação. Tu me conhecestes, ou melhor, tu me conheces por dentro e por fora. Conhece cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito, aos poucos. Como fui esculpido, do nada, até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados, antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Os dias da minha vida, todos preparados, antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Então, nós já temos uma história pensada, criada, cuidada, planejada por Deus. Às vezes a gente se desvia desse caminho, porque nós temos o livre-arbítrio. E porque a sociedade, a escola, os pais, os adultos que estão com a gente acabam corrompendo isso, tá? Então, não. As crianças não devem ser o que elas quiserem ser, mas elas devem ser o que Deus as fez para ser. Deus pensou em cada uma delas, em cada um de nós. E a gente, enquanto pais, precisamos viabilizar isso. Como, Gabi? Então, primeiro, como que a gente corrompe essa essência? Através da infância, tá? Então, Deus pensou em você, certo? Ele te deu uma personalidade, temperamento, né? Uma forma de reagir às situações. E aí você cresce num lar onde você não tem liberdade para ser quem Deus fez você para ser. Ou seja, o seu jeito mais agressivo, mais espontâneo, ou mais comunicativo, ou o seu jeito mais observador, mais introspectivo, não alegra as pessoas da sua casa, tá? Então são pessoas que não entendem sobre isso, que não respeitam a sua personalidade, que não reconhecem como Deus te fez, e elas querem só mudar a sua vida, porque um dia alguém quis mudar quem ela é também. Vítimas de outras vítimas. Estão pegando? Vão pegando o raciocínio para vocês entenderem. Então o que acontece? Vamos imaginar que é mais fácil para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Uma criança de perfil forte, uma criança de perfil dominante, tá? Vamos pegar essa criança de perfil dominante. É uma criança que ela vai rebelar, que ela vai gritar, que ela vai se jogar no chão, que ela não quer que você faça nada por ela, que ela vai querer liderar, dominar, ter autonomia. Muitas vezes ter autonomia até para aquilo que ela ainda não tem maturidade. Então é muito difícil estabelecer limites, regras com uma criança assim, certo? Aí você não estudou para educar, você não conhece ferramentas nobres de educação, você utiliza ainda o método tradicional de educação, então você castiga, você rotula, você pune, você ameaça. O que acontece com isso? Você cria uma rivalidade dentro da sua casa, porque você quer mudar aquela criança, você não respeita a identidade dela, você não reconhece, não sabe, não tem ferramentas para educar um perfil forte, uma personalidade dominante.
Você quer o quê? Domesticar essa personalidade, porque um dia domesticaram você. Afinal, quem tem filhos de personalidade forte, ou o pai ou a mãe também tem personalidade forte em casa. Pode olhar para sua família. Se você tem um filho de personalidade forte, olha para você mesmo, para o seu marido, para sua esposa. Alguém dentro da sua casa tem a mesma personalidade. Teu filho é parecido com um de vocês dois, certo? E aí, se um dia tentaram amordaçar você, se um dia tentaram adestrar você, é isso que você vai tentar fazer agora. Por quê? Falta de conhecimento das minhas dores, falta de conhecimento da minha infância. Eu repito o padrão de comportamento daquilo que eu acho que funcionou. E daquilo que eu acho que não funcionou, eu amenizo. Então, vamos supor, eu apanhei muito. Nossa, eu apanhava de uma forma muito violenta. Hoje não. Hoje eu não bato violentamente no meu filho, mas eu dou uma palmadinha. Entende como que a gente faz? Eu não gostei de ter recebido aquela violência toda. Mas eu entendo que aquilo é educação, porque minha mãe fazia em nome do amor. Porque eu era rebelde, porque eu era mal criado, certo? Então hoje meu filho é igualzinho a mim quando eu era pequena. Então agora eu preciso dar limite para ele. Eu não sei como dar limite porque eu só aprendi daquele jeito. Se eu só aprendi daquele jeito, eu não estudei mais, eu não busquei recursos, eu não me libertei, então eu vou repetir padrão. Mas como aquilo me doeu, eu repito um padrão muito menor. Então eu dou uma palmadinha, eu castigo, algumas coisas eu tolero. Tá entendendo? Mas eu estou, de uma certa forma, dando para o meu filho aquilo que eu recebi. E a gente vai carregando de geração em geração a quebra da identidade, a quebra da essência. Essa criança que tem uma personalidade dada por Deus, porque como eu li aqui em Salmos, e vocês viram agora, ele conhece a gente desde o útero, conhece cada osso do nosso corpo. A nossa vida foi pensada antes mesmo da gente ter nascido. Então, se ele tem essa personalidade, Deus deu isso para ele. Porque de alguma forma Deus quer usar isso, certo? De alguma forma essa identidade, essa dominância, essa liderança, ela vai servir lá na frente para alguma coisa. Que Deus já sabe, que Deus já idealizou, ele já pensou. Só que a gente não consegue instruir. Vou te dar um outro exemplo para você ficar claro, gente. Eu tenho um filho extremamente comunicativo, tá? O mais velho. Ele acorda já 1000 por hora na conversa, no diálogo. Ele acorda contando alguma coisa. E ele vai dormir contando outras coisas. E eu sou uma pessoa que eu gosto do silêncio. Eu gosto de ficar quietinha. Eu adoro. Quando eu tô em casa, não tem TV, não tem rádio, não tem nada. É eu e o som do ambiente, o som do ar, sabe? Eu adoro isso. Então imagina quando eu tô em casa com o Pedro 24 horas. É 24 horas, Então, se eu não estudasse tudo isso, eu ia tentar mudar ele. O Pedro é uma pessoa que quando a gente chega nos lugares, ele já sai falando, ele já chega conversando, ele já pergunta, sabe? Ele já fala onde você foi, onde você mora, pra onde você vai. E eu já sou uma pessoa que eu gosto de ficar quieta, eu observo, primeiro eu olho, primeiro eu me sinto confortável pra depois me soltar. Então, quando eu olho ele fazendo aquilo, me traz um certo desconforto, certo? Por quê? É muito diferente de mim. Eu não acho que ser daquele jeito, quando eu não tô consciente, tá? Tô falando meu natural. Ser daquele jeito é válido. O meu jeito é mais seguro pra mim, não pra ele. Entende? Então, se eu não estudasse, eu ia ficar, para, não faça isso, não é assim. Nós vamos chegar, eu quero você quieto. Porque faz sentido pra mim. Mas Deus pensou nele. Deus fez ele desse jeito. Como é que eu vou querer mudar ele? Como é que eu vou querer que ele fique quieto? Eu tenho que ensinar equilíbrio, gente. Né? Me posicionar para instruí-lo. Filho, vamos chegar, vamos ver como é que tá a situação ali. Se você quiser conversar com as pessoas, converse. Mas para prestar atenção se as pessoas estão a fim de conversar também. Sabe? E aí eu vou instruindo ele para que ele flexibilize, para que ele tome essa percepção de opa, acho que aqui não é lugar para eu me soltar tanto, aqui já é lugar porque onde eu posso me soltar mais. A percepção é dele sem ferir quem ele é. Sem ferir quem ele é. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Isso é reconhecer a identidade que Deus deu para ele e viabilizar um possível comunicador, um possível líder, um possível empreendedor, um possível influenciador de pessoas. O Pedro, ele tem 9 anos e ele já influencia amigos na fé. Esses dias atrás ele chegou falando pra mim que ele conseguiu converter
2 amigos na escola que diziam não acreditar em Deus e agora passaram a acreditar. Com 9 anos, eu nunca ensinei isso pra ele. Então é dele, é do instinto dele, ele quer conversar, ele quer dialogar. Deus deu essa habilidade pra ele, porque de uma certa forma quer usá-lo nisso. Agora imagina se eu ficasse podando, se eu ficasse dizendo, tá errado, você é assim, para, você fala demais, fica quieto um pouco, eu não quero falar, não pode ser assim. Quantos pais foram educados no cabresto, tá? E tem uma personalidade medrosa, introspectiva, não diz não gosta de se expor. Aí tem um filho que é todo dado, que é todo faceiro, que vai, que ousa. E aí olha para essa criança e fala, não pode ser assim. Quem disse que não pode ser assim se foi Deus que fez ele assim? Quem disse que não pode ser assim? Quem te falou isso? Porque não deixaram você ser o que Deus fez você para ser, então agora você quer impedir o seu filho de ser. Essa é a grande diferença. Vamos olhar, se Deus me deu uma criança assim, o que Ele quer me ensinar com isso? O que Deus quer fazer no meu filho? Como Ele quer usar o meu filho? Quem será o meu filho no futuro? Por que esse temperamento forte existe? De que forma esse temperamento vai impactar gerações lá na frente? Porque a gente precisa viver no mundo e fazer a diferença no mundo, gente. Esses dias eu perguntei para um cliente meu, o quanto o mundo é um lugar melhor porque você existe? E ele falou, nada. Não faz diferença nenhuma se eu existo ou se eu não existo. Eu falo, gente, nós nascemos para sermos pescadores. A gente precisa impactar, a gente não precisa impactar multidões, tá? Mas a gente precisa impactar quem tá do nosso lado, a nossa família. A gente precisa impactar a pessoa que trabalha com a gente, positivamente, não negativamente. A gente precisa impactar alguém que você encontra na rua, no mercado. A gente precisa ser luz. Então, o mundo precisa ser um lugar melhor porque você existe, porque onde você passa, de uma certa forma, você traz algo positivo para quem convive com você. E não o oposto, a gente não tem que sobreviver por nós mesmos. Então, eu preciso saber da minha essência, reconhecer, gostar de quem eu sou, da minha identidade, para que eu possa, de fato, fazer isso pelo outro e ensinar e disseminar isso para o meu filho. Então, o que é que corrompe a nossa essência? É a infância. É a nossa história de vida. É aquilo que a gente precisa se defender. São os rótulos que a gente recebeu. É a falta de tempo de qualidade, a falta de presença, a falta de diálogo, a falta de instrução. Às vezes eu cresci num lar permissivo demais, onde tudo podia, onde tudo eu era acolhida. Sabe aquela mãe que tem medo de perder o amor do filho, aquela mãe que não gosta de ver o filho chorar. Por quê? Porque foi educada assim, na superproteção. Isso também corrompe a infância. A criança cresce frágil demais, vai para a adolescência totalmente insegura, querendo ser amada por todos. E quando recebe a violência no mundo, não está preparada para isso, porque viveu numa redoma de vidro. Então, seja qual for o seu cenário, a infância te corrompe. E aí você vai para a adolescência. E lá, eles vão dizer assim pra você, você pode ser o que você quiser ser. Gente, esses dias eu tava vendo um filme. Nesse filme, o casal teve um filho, um menino. E aí, quando eles vão encontrar o bebê no berçário ali, eles olham um pro outro e falam, como que ele vai chamar? E a mãe fala assim, ele pode chamar Nick. E aí o pai fala, mas e se ele quiser chamar Brenda? Aí ela fala, Brenda também é um bom nome. Ele fala, mas Nick também é. Ele, então vamos deixar os dois. Daí quando ele crescer, ele decide. Gente, pelo amor de Deus, como é que você olha para um bebê do sexo masculino? O corpo dele é masculino. Como é que dali, num berçário, você olha para um bebê e diz, ele vai chamar como ele quiser, Nick ou Brenda, se ele já tem uma identidade, se Deus já pensou nele dentro do útero, ele já tem um propósito. Não é assim. Não é assim. Vocês estão me entendendo? Eu não posso aceitar isso para uma criança, para uma infância. Eu não posso achar que isso é normal. Eu não posso achar que o meu filho ele vai ter que beijar um menino e uma menina para saber de quem ele gosta. Para saber se ele vai gostar do menino ou para saber se ele vai gostar da menina. Porque a gente já sabe quem a gente é a partir do momento que a gente está no útero. Antes mesmo de nascer já existe uma história. Como é que eu vou dizer pro meu filho? Filho, você vai ter que beijar um menino ou uma menina para saber de quem é que você gosta. Isso é a narrativa que essa falsa liberdade
está trazendo para que a gente corrompa ainda mais a essência das crianças e dos adolescentes. Entende, gente? E aí eu trouxe uma pergunta aqui. Quais são os perigos dessa geração? Quais são os perigos dessa frase de ser o que os filhos quiserem ser? É a liberdade. A gente está vivendo hoje uma consciência sobre trazer liberdade para a criança, tá? A criança ser livre para o que ela quiser ser, para o que ela quiser pensar, para onde ela quiser ir. A criança ter a liberdade de sentir, de fazer. Essa liberdade, ela é perigosa quando ela não vem com responsabilidade. Como assim, Gabi? Crianças precisam de limites. Crianças precisam de doutrinação dentro de valores e princípios que cada família acredita. Então, essa liberdade, ela precisa vir com uma ordem, tá? Se essa liberdade vier sem ordem, o que são as ordens? São os valores, são os princípios familiares. Se essa liberdade vier sem isso, ela vai virar baderna. Liberdade sem limites vira baderna. E quando eu estabeleço limites e regras demais, eu torno aquilo uma prisão. Então entende que não é cheio de regras e normas e padrões, é assim, tem que ser assim, ponto, acabou. Mas também não é, filho, vai lá e faça o que você quiser. A gente está vivendo esse dualismo entre o bem e o mal, o certo e o errado. E existe um caminho do meio. Existe um caminho do meio, onde eu vou deixar que os meus filhos vivam uma liberdade com certa responsabilidade. Certo, gente? Vocês entendem o quanto isso é importante? E tem muito profissional da educação disseminando o oposto para os pais e deixando os pais confusos. O outro perigo é a falta de autoridade parental. Muitos profissionais também da educação disseminam o oposto. Eles querem retirar a autoridade de pai e mãe, porque eles afirmam que a criança ela é um ser horizontal na relação com a gente. Eu, Gabriela, não acredito nisso, tá? Eu acredito numa relação horizontal, mais uma relação vertical, na soma das duas relações. Como assim, Gabi? A relação horizontal, ela significa que a criança ela tem o direito de sentir, tá? A criança ela pode sentir raiva, tristeza, decepção, ciúmes. E é por ela sentir que ela manifesta alguns comportamentos que nem sempre são bons, às vezes são maus comportamentos, tá bom? Mas ela pode sentir. Mas a gente precisa ter uma relação vertical, onde eu sou a autoridade na vida do meu filho. Onde eu sou a adulta preparada para guiá-lo nesse aprendizado. Então, filho, aqui você tem liberdade para chorar, liberdade para ficar bravo, liberdade para manifestar a sua raiva. Porém, com responsabilidade. Não é porque você tem raiva que você pode agredir a mamãe. Não é porque você está com raiva que você pode desrespeitar o papai. Não é porque você está nervoso que você pode gritar com a sua irmã. Nós vamos respeitar a sua emoção, porque não adianta brigar com criança que está fora do racional, ela está na emoção. Nós vamos respeitar isso. Eu respiro fundo, eu me controlo, porque eu sou adulta preparada, e aquela reação da minha criança vai despertar gatilhos em mim de quando eu fui domesticado lá atrás e não podia sentir. Então, eu respiro fundo, e assim que as coisas se acalmarem, eu instruo essa criança do que é aceito e do que não é aceito, do que eu admito e como eu não admito, e de que forma ela vai poder reagir àquele sentimento numa próxima vez, com foco na solução. E jamais deixar a criança gritar, brigar, bater, agredir, porque ela tá com raiva. E quando a raiva passar, eu finjo que nada aconteceu. Afinal, ela é só uma criança. Eu estou dando só liberdade. Vai virar baderna. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Se eu permitir que a minha criança, mas ela é criança, ela só tá colocando a raiva pra fora. Ok, mas cadê o limite? Tá? Cadê a instrução pós-raiva? Cadê a hora que a criança calma, o diálogo, a conversa? Cadê? Cadê a instrução? Nós somos a autoridade na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos não podem tratar a gente como se fôssemos um qualquer na rua. Um colega que ele acabou de conhecer. Ele precisa enxergar isso em nós. Ainda que a gente erre.
Ainda que a gente erre, isso não autoriza os filhos a errarem com a gente. Nós temos que ter humildade de reconhecer nosso erro e pedir perdão. Mas isso não tira a gente do nosso papel de autoridade. Nós somos autoridades por Deus na vida dos nossos filhos, gente. E eu vejo cada vez mais crescer um pensamento equivocado, tirando isso dos pais. Estamos criando crianças reis, que vão para a adolescência querendo defender o que eles quiserem, tudo eles estão certo e o mundo tá errado. E aí não tem valor e princípio que entre na cabeça de um adolescente se não tiver aquebrantamento. E se ele não conheceu a palavra de Deus, o aquebrantamento vai ser muito mais difícil de acontecer. E entende a sociedade que os nossos filhos vão entrar? Mas eu não faço isso com os meus filhos, mas os seus filhos vão ter relacionamento com esses de fora. Então é uma responsabilidade social. Gente, isso é muito sério. Se eu for citar 3 perigos dessa geração, eu citaria a liberdade sem responsabilidade, a falta de autoridade parental, pelo pensamento equivocado de muitos profissionais, tá? Pelo menos ao meu ver. E a reação, né? Ou melhor, a relação hierárquica ameaçada. Por quê? Porque eu não posso mais ter autoridade na vida dos meus filhos. É que a gente confunde autoridade com autoritarismo. Quando eu defendo você ser autoridade na vida do seu filho, não estou defendendo você ser autoritário com ele. Gabi, mas eu não sei ser de outra forma. Então você precisa estudar. Então você precisa aprender. Então você precisa reconhecer suas dores, precisa curar sua criança interior, precisa aprender ferramentas de educação para que você possa realmente ser a autoridade. A criança tem que olhar pra gente, ela tem que confiar no que a gente está dizendo, acreditar no que a gente está dizendo. Ainda que ela não concorde, ela tem que escolher confiar porque ela sabe que a gente quer o melhor dela. A nossa relação com Deus é assim. É assim, você muitas vezes não quer fazer uma coisa, mas você sente no seu coração que você precisa fazer porque é o que Deus quer que você faça. Você contra a sua vontade, você faz por temor. Quem tem fé sabe do que eu tô falando. Você faz por temor, porque você sabe que os frutos vão vir lá na frente, que é melhor você abrir mão daquilo que você quer agora para fazer o que é preciso fazer, porque você sabe que Deus vai te honrar, porque você confia. E aí você faz. Essa é a relação dos nossos filhos com a gente. Minha mãe não quer me deixar fazer isso. Eu não vou fazer porque é a minha mãe. Por quê? Porque é minha mãe. Às vezes a criança nem sabe explicar, mas ela confia em você. Ela tem certeza do que você está escolhendo para ela. Ontem o Pedro olhou para mim, à tarde, e falou assim: mãe, quero te agradecer. Eu falei: por quê, filho dele? Quero te agradecer por você estar limitando o uso de televisão pra mim. Eu olhei assim, porque aqui em casa ele começou numa vibe de consumo de eletrônico da idade, 9 anos. E aí eu deixei muitas vezes para que ele determinasse e ele não demonstrou controle. Então eu intervi, afinal eu sou autoridade na vida dele. Eu sou responsável por ele, pelo futuro dele. Eu não vou deixar ele se corromper. Então eu falei: filho, eu permiti que você escolhesse e você tá demonstrando falta de controle. Você não está conseguindo lidar com essa vontade. Então, eu, como sua mãe, preciso limitar isso para o seu futuro não ser prejudicado. Então, eu estou te dando as opções dessa e dessa regra. Qual você quer? E dentro das 3 regras, o limite, ele escolheu uma. E nessa uma, ele está com muito menos uso de eletrônico. Por exemplo, de manhã não tem mais televisão. E no começo ele não gostou. Né? Mas ele não chiou, ele não respondeu, porque ele entendeu o motivo do meu limite. E eu tinha dado liberdade antes, mas ele não conseguiu administrar. E passou uma semana, ontem ele veio me agradecer. E eu falei: por quê? Ele falou assim: porque tá muito mais fácil agora para eu desligar a TV. Quando dá o meu tempo eu desligo e aquilo não dói mais meu coração, ele falou. E eu tô conseguindo brincar de outras coisas. Então olha o entendimento. Eu dei risada e abracei ele. Olha o entendimento da criança. Eu não gostei do que minha mãe fez, mas eu confiei que ela estava fazendo o melhor para mim. E agora eu estou vendo que está sendo bom. Porque não teve autoritarismo, mas teve autoridade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o tamanho da importância disso que eu estou falando? Por favor, gente. Porque eu tô aqui só falando e vocês não participam. Eu não sei se tá entrando na alma de vocês, porque essa mensagem de hoje eu quero que entre na alma de vocês, não é no cérebro, tá? É na alma. Vocês precisam viver isso.
sentir isso que eu tô falando, para fazer realmente impacto na vida dos nossos filhos. Qual é a chave para a gente proteger essa geração? Qual é a mágica? Qual é a receita para a gente proteger essa geração de tudo isso que a gente está vivendo hoje? Desse mundo que a gente vai encontrar hoje, tá? Porque não tem como evitar, tá? Não tem como evitar que as crianças lidem com ideologia de gênero. Não tem como evitar que as crianças se relacionem com pessoas que não são cristãs, que pensam completamente diferente da gente. Não tem como evitar. Isso não tem. Seja com Bolsonaro, seja com Lula. O que eu acredito é que com a chegada do Lula agora no poder, isso vai ser muito mais rápido do que a gente imagina. Mas não tem como evitar. Então, a gente precisa instruir os filhos para que eles sejam o que Deus quer que eles sejam. E não o que o mundo vai dizer para ele que ele tem que ser. E não o que as feridas da infância dele causaram, que mudaram a percepção sobre si mesmo. E não que essa fase de que foi corrompida da vida dele molde as decisões lá na frente. Então, quais são as chaves de proteção da nossa essência? Para mim, e de uma forma bem simples. Confiança. Eu preciso estabelecer uma relação de confiança com meu filho. Quando ele errar, ele tem que correr até mim e não de mim. Entende? Como isso, Gabi? Ouvindo, trabalhando, escuta. O teu filho errou por algum motivo, ele não é um marginal, ele não é um bandidinho, ele não é uma criança ruim. Ele errou por algum motivo. Decida olhar o motivo, instruir o motivo. Para de ficar preocupado com o que o outro está pensando do teu filho. Escolha. Pare de ficar pensando no que o outro está pensando sobre você, porque o seu filho errou. Olhe para a tua criança. Estabeleça uma relação de confiança com ela. Aquilo que você disser para ela, você vai ter que cumprir. Aquilo que você dizer para ela, você vai ter que cumprir. Entende? Em todos os cenários, crie uma relação de confiança com seu filho. Respeito. A criança merece o nosso respeito. Mas não é porque ela merece o nosso respeito que a gente vai aceitar desrespeito. Isso é liberdade sem responsabilidade. Mas respeite o seu filho, respeite quem ele é. Respeite quem ele nasceu para ser. Respeite o temperamento dele. Não queira mudar a sua criança. Ai, Gabriel, não tenho paciência porque meu filho é muito lento. Gabi, ele é muito lento, ele demora para fazer as coisas, ele tem isso, ele tem aquilo. Ele foi feito por Deus assim. Essa pacificidade dele, essa benevolência dele quer ser usada por Deus de alguma forma lá na frente. Não corrompa isso. Aprenda com isso. Talvez o que seu filho tem é o que falta em você. É o que falta para trabalhar você. Filhos são herança de Deus pra gente. E herança é coisa boa. É para transformar a vida. Então teu filho pode mudar algo em você. Entende? Então respeite a personalidade e instrua. Ai, Gabi, mas meu filho é tão introspectivo que chega a ser medroso. Então tem que deixar o medo? Não. Isso é um rótulo, tá? Você vai instruir ele diante daquele medo. Como? Talvez a forma como ele vai vencer obstáculos seja diferente da sua forma de vencer obstáculos. Mas ele é totalmente capaz de vencer. Mas num ritmo diferente, com mais paciência e a sua instrução mais efetiva. Mas ele é totalmente capaz de vencer. Talvez o seu filho seja impulsivo, ele quer fazer tudo. Hora ele tá no futebol, hora ele tá no judô, hora ele tá na natação, hora sua menina tá no balé, hora ela quer dança, hora ela quer futebol. Instrua para que ela possa entender o valor das coisas. Mas permita uma certa flexibilidade nisso. Não é porque começou balé, vai ter que terminar, mesmo não gostando, mesmo chorando, vai ter que ir pra escola porque eu paguei meu dinheiro na capim. Gente, a criança tá aprendendo na infância. Avalie. Às vezes você errou de ter colocado fora da hora. Sabe? A gente é tão fechado no pensamento. A gente olha só pra gente. Só pra gente a gente olha. A gente não sabe ver os nossos filhos. A gente não sabe enxergar eles porque um dia ninguém enxergou você. Todo mundo quis mudar você. E agora você tá repetindo esse padrão sem consciência. Não é assim que funcionam as coisas. Isso você vai fazer você perder o seu filho pro mundo, pra geração distorcida, equivocada das pessoas lá fora. Isso é muito sério o que eu tô falando.
Depois vem o amor. Dê amor pro seu filho, beije ele, abrace ele. É muito fácil você beijar e abraçar bebês, crianças pequenas. Mas quando o seu filho tem 8, 9, 10, 12, a gente já perde um pouco essa relação. Às vezes o teu filho não vai querer ficar coladinho com você, tá? Abraçadinho. Às vezes ele nem gosta de ficar recebendo beijo. Estabeleça outra forma de carinho. Você pode fazer uma massaginha no pé dele antes de dormir. Você pode, deita aqui no colo da mãe, eu vou fazer um cafuné no seu cabelo. Às vezes você tá querendo tanto assistir um filme, mas ele tá assistindo alguma coisa, senta 10 minutos com ele. Deita ele no seu colo, faz um cafuné. 10 minutos. A gente perde a conexão com a criança conforme ela vai crescendo, porque a gente não quer se entregar. Ah, mas ele também não aceita nada. Conquiste. Escuta aqui, você é adulta. Você é o adulto. Conquista o teu filho. Não desista dele. Quantos pais estão desistindo dos filhos? Não desista, ele precisa de você. Entende, gente? Então, entregue-se para ele. Eu não consigo, então vá procurar ajuda. Eu ofereço o curso da mentoria. Eu não tô vendendo meu curso aqui, não. Eu tô falando que é real. Não tô falando isso aqui só para vender, não. Tô falando que é real. Eu ofereço o curso da mentoria da criança interior porque eu sei que sem cura a gente não sustenta as ferramentas de educação. Eu ofereço o curso que vai acontecer agora dia 26 de novembro, para a gente aprender ferramentas de educação, como ensinar os filhos, como fazer eles entenderem a liberdade com responsabilidade. Porque a gente precisa de ferramenta, não adianta eu curar minha criança interior e não ter ferramenta para educar. É uma combinação de estudos. Estude, busca. Gente, eu preciso provar para vocês que os cursos são importantes. Sabe, eu acho isso, a minha equipe de marketing às vezes fala assim, Gabi, você tem que vender mais. Eu falo, gente, eu tenho que vender mais? Eu não gosto de vender, eu acho que isso tem que ter a pessoa tem que entender que ela precisa daquilo. Sabe, eu preciso apelar. E muitas vezes eu não vendo tudo que eu tinha pra vender porque eu não apelo. Eu não apelo, porque a gente tem que sentir, a gente tem que ter a vontade, isso tinha que ser uma prioridade, pai e mãe. Quantas vezes a gente fala assim pra mim, mas eu não tenho 300 reais pra pagar num curso. Não tem, mas gasta 300 reais numa praia, numa viagem, que vai te dar um final de semana feliz, uma semana feliz. Um curso pode te dar uma vida feliz. Tem mães aqui que estão assistindo essa live que são maeves. Meninas, escrevam se a vida de vocês não mudou. E elas não investiram 300 reais, elas investiram 2 mil reais, 3 mil reais. E a vida delas é outra. Elas falam que não tem dinheiro que pague. Porque a gente tem que entender que isso é essência. Quanto vocês acham que eu investi na minha vida para estudar e curar a minha criança interior? Porque eu não tive alguém, um instrutor que me ajudou na minha trajetória. Eu tive que fazer cursos e mais cursos e mais cursos. Foram carros investidos, tá? Para que eu pudesse descobrir tudo isso que hoje eu passo para vocês. Então, a gente precisa estudar. A gente precisa saber por que a gente tem dificuldade em amar, em dar amor. Por que a gente ama em excesso e não consegue dizer não e não enxerga o amor no não. Então, confiança, respeito, amor é importante. E o pertencimento, tá? Pertencimento. O que é pertencimento, Gabi? Teu filho tem que querer voltar para casa. O nosso lar tem que ser um lugar de descanso, de refúgio. Teu filho tem que querer trazer os amigos dele pra dentro da casa e não ficar enfiado na casa de amigo, porque a casa dele é um saco. Teu filho tem que querer estar dentro de casa. Pertencimento, família. Teu filho tem que querer estar com você e não ficar pedindo pra ir na casa da tia, da avó, do outro, todo o tempo. Eles podem querer ir de vez em quando porque é divertido, porque eles gostam. Mas se o teu filho prefere estar na avó do que estar na tua casa, alguma coisa tá errada na tua casa. Teu filho tem que amar a casa dele. Sabe quando ele volta e fala assim, que delícia a minha casa? É isso que ele tem que sentir. Então, gente, as chaves para proteger a infância dos nossos filhos e a essência deles tá na confiança, tá no respeito, tá no amor e tá no pertencimento. Qual é o risco hoje? Quais são os perigos dessa geração? A liberdade sem responsabilidade, a falta de autoridade parental e a relação hierárquica ameaçada. Nós precisamos proteger isso a todo custo. Como? Praticando uma educação neuroconsciente com valores cristãos, que é o meu trabalho. Então é isso que eu quero passar para vocês. Não deixe
seu filho ser o que ele quiser ser. Faça ele ser o que Deus fez ele para ser. Trabalhe isso na sua vida, na sua casa, na sua intimidade, que você vai conseguir trabalhar isso na sua criança. Gabi, eu não consigo, estude. Gabi, eu não tenho dinheiro de verdade, não tenho como investir, não tenho como fazer teus cursos. Tem muito conteúdo gratuito na internet. No meu YouTube tem mais de 300 vídeos. Se você assistir tudo aquilo com um caderninho na mão, escrevendo, estudando, praticando, eu tenho certeza que isso também vai mudar a sua vida. Agora, se você tem como investir, para de contar historinha e investe. Faz curso, faz workshop, leia livros. Olha o tanto de livro que tem aqui, fora o que tem lá na empresa. Leia, estude. Ah, mas eu não consigo começar. Procrastinação, trabalha isso em você. Trabalha isso em você. Vá buscar ajuda de alguma forma. Mas mude, porque o mundo chegou, gente. Chegou para corromper. Uma nova era tá entrando no Brasil agora. E você vai precisar proteger a tua criança. E para isso o teu lar vai ter que estar forte. Se ele não estiver forte, vai ser mais difícil a guerra. Tá bom? E é isso. Deixa eu ver se tem mensagem aqui. Gabi, como tenho aprendido com você. Obrigada por sempre compartilhar seu conhecimento. Obrigada a vocês. Aninha, Maeve, mudou minha vida. Melhor investimento. Obrigada, amor. Sou outra pessoa. Meus filhos não fogem de mim graças aos cursos. A Jaque, ó, a Maeve também fez o curso que eu vou dar agora dia 26/11. Todo investimento para emocional não tem preço. Não tem preço, gente. Investir no nosso intelectual não tem preço. Aliás, não é gastar, né? É investimento. Gente, eu não vou conseguir ler tudo porque eu preciso encerrar. Mas obrigada pela presença de vocês. Vamos seguir firmes e fortes aqui. Compartilhem essa live. Eu vou deixar salva aqui no direct. Compartilhem. Eu sei que ela ficou longa, mas compartilha. Manda para as pessoas, tá? Manda para quem você gosta e para quem você não gosta. Seja a luz na vida de alguém, ok? Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê por aqui ainda nos stories. E para quem não fez ainda a inscrição do curso, corre lá fazer. Vem estudar comigo presencialmente, dia 26/11. Eu vou entregar muita coisa para vocês lá. Pode ter certeza que vai ser... Vocês vão fechar o ano com chave de ouro, tá bom? O link de inscrição tá na minha bio. Clica lá e vem. Espero vocês, dia 26/11. Beijo, fui.